Falar hoje sobre crise existencial. Entenda o que é uma crise existencial, quais são seus sintomas, quando ela acontece e o que você precisa fazer para lidar com ela. Está se sentindo inseguro, ainda duvida dando das suas escolhas e não sabe exatamente o que fazer daqui para frente? Existem vários motivos para isso acontecer, mas talvez você esteja passando por uma crise existencial. Sei que esse termo é muito usado por aí, só que nem sempre ele é empregado de forma correta. A crise existencial é algo sério, natural e importante para nossas vidas. Então, que tal aprender nesse período quais são seus sintomas e como se sentir melhor? O que é uma crise existencial? É muito próximo de uma crise de identidade. Ela é a mesma certeza pela qual qualquer pessoa pode passar. Quando isso acontece, nós questionamos sobre nossos valores, crenças, objetivos pessoais e coisas que fizemos até o momento. Podemos dizer que a crise existencial é quase como um estado de reflexão. Ficamos confusos e não sabemos o que queremos fazer com nossas vidas. Temos dúvidas sobre nossos relacionamentos, sobre nossa carreira e passamos a revalidar tudo. Essas incertezas são completamente normais. Durante nossas vidas, nós somos obrigados a fazer escolhas diariamente. Era de se esperar que em algum momento ficaríamos inseguros e repensaríamos nossas decisões, não é mesmo? Por intenso e doloroso que seja, o período da crise essencial é necessário. Precisamos sim refletir sobre os rumos de nossas vidas, nossas escolhas e nossos objetivos. É graças a essa reflexão que podemos, por exemplo, melhorar nossas escolhas e caminhar rumo à felicidade. Quais são seus sintomas? Mostram que você está passando por uma crise essencial. Se você se identificou com coisas que falei até aqui, fique tranquilo. A crise essencial é completamente natural. Todo ser humano vai passar por ela ao menos 2 ou 3 vezes ao longo da vida. Entretanto, se ainda não tem certeza se está mesmo passando por esse período ou não, vou te ajudar aqui a separar uma lista dos principais sintomas da crise essencial. De uma lista você veja se você se identifica com alguns deles. Ansiedade, esgotamento mental. As maiores incertezas de nossas vidas acontecem em momentos estressantes. Normalmente temos trabalho demais, obrigações demais e pouco tempo para nos dedicar ao que gostamos. Nessa hora ficamos em dúvida se o que estamos fazendo é correto ou não para nossas vidas. Esses questionamentos nos deixam ansiosos. Ficamos pensando no trabalho, no futuro e em quando receberemos. No que aconteceria se continuássemos o namoro, qual seria o impacto de divorciar de seu parceiro. Vamos criando vários cenários em nossa mente, sempre questionando as decisões que tomamos até o momento. Esse medo em relação ao futuro é que chamamos de ansiedade. Depois de algum tempo assim, ansioso, pensando no futuro e sem saber o que fazer com a vida, chegamos ao esgotamento mental. Nesse estado, começamos a produzir pouco, procrastinar e ter dificuldade para lembrar das coisas. Falta de vontade de ficar perto das pessoas. Como você pode imaginar, talvez até mesmo esteja sentindo isso agora, não é mesmo? Essa situação de ansiedade, cansaço mental e muito desagradável. Ficamos exaustos, sem paciência e sem vontade de fazer nada. Quando estamos mal desse jeito, normalmente preferimos ficar sozinhos, correto? É aí que acontece o segundo principal sintoma da crise essencial, o isolamento. Nós afastamos de nossos amigos, paramos de conversar com o nosso parceiro e até fugimos das nossas festas e reuniões da empresa. Esse afastamento não é saudável, mas o que fazemos quando estamos tristes? Temos a sensação de que ficar sozinhos podemos refletir e tomar melhores decisões. Além disso, quem quer incomodar outras pessoas para falar de sentimentos e dúvidas tão íntimas, não é? Podemos até mesmo sentir um peso para outras pessoas ao falar sobre outros assuntos. Então, afastamento e isolamento parecem inevitáveis. Pessimismo e desânimo. Com tudo isso acontecendo, o primeiro momento da crise existencial não é nenhum pouco alegre. Começamos a nos criticar, encontrar erros em nossas escolhas, nossa hora. É difícil evitar aquele pensamento. Se eu tivesse escolhido a outra opção, tudo seria diferente hoje? Acredite, ninguém nos critica tão bem quanto nós mesmos. Ainda bem quando nós estamos sozinhos e temos o tempo de sobra para ficar triste e aproveitar a tristeza para refletir, viu? Eu avisei que isso, se isolar, não era uma boa alternativa. Como resultado, nós sentimos horríveis. Acreditamos que no futuro tudo só piorará e não temos capacidade e habilidade para poder mudar a nossa vida. Desânimo então passa a conta do nosso dia a dia. A vontade de fazer as coisas reduz ainda mais. Não sabe o que fazer na vida. Ao chegar nesse ponto, com pessimismo e desânimo fazendo para parte da nossa rotina,
Parece que nada pode piorar, só que não é bem assim. Qualquer reflexão profunda é dolorosa. Ela implica em mudança e em um recomeço, em novas decisões e novos objetivos. Na crise existencial não é diferente. Quando sentimos tristes, desanimados, acabamos perdendo nossas forças. E esse tipo de sensação de incapacidade é muito ruim e queremos sair dela o tempo todo, a todo custo. Por isso chega um momento em que começamos a tentar desesperadamente a mudar e levar da cama a colocar os planos em ações. Mas tem um problema aí. Quais são os planos que vamos colocar em ação? O que vamos fazer? O que vamos manter nossa vida como ela já está hoje? Aí começa a aparecer outros dos grandes sintomas desse momento da nossa vida. Nós nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. Não temos objetivo, não temos plano, mas sabemos que precisamos mudar. Poucas coisas não deixam tão sem rumo do que saber que precisamos mudar, mas não saber o que queremos mudar. Falta de apetite ou excesso de apetite. Além dos grandes sintomas da crise existencial, esses 4 que acabei de falar, alguns outros comportamentos podem ficar alterados durante esse período de incerteza. Um excelente exemplo disso é a nosso apetite. Existem pessoas que começam a comer excessivamente em função da ansiedade, tentando trocar seus problemas pelo prazer de se alimentar. Afinal de contas, se estamos tristes, a comida nos alegra. É óbvio que vamos comer, correto? Só que isso não funciona. No melhor dos cenários, nós comemos mais do que deveríamos e ainda assim continuamos tristes. No pior dos cenários, a situação fica ainda mais complicada. Além de triste, nós nos sentimos culpados por comer tanto e por termos prejudicado nossa saúde e aparência. Sono alterado, outra mudança bastante comum durante o período de crise existencial, é a forma como dormimos. Assim como no caso da alimentação, algumas pessoas começam a dormir demais ou quase não fecham os olhos. É comum ficar exausto, lembra do cansaço mental, sem vontade de fazer nada. Quando somamos isso com a falta de objetivos pessoais, levantar a cama parece uma tarefa muito mais árdua do que deveria ser normalmente. Outro, excesso de consciência sobre a morte. Com tudo isso, já não basta, ou não fosse cada vez mais, para lidar com durante a crise existencial, nós ficamos muito conscientes da nossa morte. Achamos que o tempo está passando rápido demais e que não fizemos tudo o que deveríamos. Passamos a crer que nossa morte está próxima, mesmo que ainda falte vários anos para ela chegar. O aumento do tempo nas redes sociais para completar todo esse conjunto de sentimentos negativos, reflexões e certezas nos leva a passar mais tempo nas redes sociais. E esses ambientes virtuais são simplesmente viciantes. Eles foram criados para prender nossa atenção, nos forçar a ficar online, mas sem agir ou exigir muito esforço. Dessa forma, as redes sociais são armadilhas perfeitas para quem está passando por uma crise existencial. Você sabe qual é o motivo de eu ter usado a palavra armadilha? É muito simples. Aposto que você vai concordar. A crise existencial serve para que podemos refletir sobre nossas vidas. Ela é uma ferramenta de mudança que nos permite evoluir, tomar melhores decisões e encontrar a felicidade, reavaliar nossas ações necessárias. Sem isso, não podemos seguir em frente. A crise existencial tem a ver com a idade? Frequentemente as pessoas me perguntam se existe idade para ter crise existencial. Sabe o que é mais engraçado? Sim, existe. A vida humana acontece em ciclo. Apesar de haver mudança ao longo dos anos, sempre vivemos de maneira cíclica. Por mais diferente que seja nosso comportamento, as suas crenças, é possível que hoje você esteja passando pelas mesmas coisas que outras pessoas da sua idade. Sei que é estranho ver um psicólogo, psicanalista falando alguma, sim, tão generalizado, mas eu posso mostrar como acontece esse tal círculo que existe na crise essencial. A crise dos 30 anos. Por volta dos 30 anos, a sociedade, de modo geral, espera que estejamos com a vida estável, carreira esgotada e um parceiro fixo. Não é mesmo? É clássico o modelo da pessoa bem-sucedida, que vai construindo aos poucos a história dentro de uma grande empresa. Isso, por mais duro que seja, não acontece à toa. Nossa idade não temos uma necessidade maior para a segurança. Já podemos contar com nossos pais, temos que bancar nossas contas, assumir as despesas de casa e tomar as rédeas da própria vida. No meio de todas essas cobranças, é óbvio que alguma coisa vai dar errado. Um boleto pode atrasar, a pessoa que você ama pode terminar o relacionamento, a sua casa pode precisar de um reparo urgente, e aí surge aquela terrível pergunta: será que fiz a escolha certa? Pronto, é isso que faltará iniciar a crise existencial.